A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor aos nossos amigos, nossos irmãos que nos assistem pelas redes sociais. Quero desejar um ótimo dia para você, na paz de Cristo, na paz do nosso Senhor, e que você possa, nessa manhã, ser abençoado através da palavra do Senhor e do tema que iremos trabalhar nessa manhã. Estamos na 12ª lição desse trimestre e hoje, mais especificamente, nós vamos tratar da conduta do crente em relação à família. Um tema que creio que também é o pensamento aqui dos nossos irmãos que vão comentar, vão nos esclarecer alguns pontos dessa lição. É um tema de alta relevância, porque envolve a igreja diretamente. Quando envolve família, a igreja está diretamente ligada, porque a igreja ela é composta por famílias. A família foi a primeira instituição criada por Deus. Então, nós vamos tratar desse tema, alguns assuntos talvez, não vou dizer polêmicos, mas que causam grande discussão no meio da sociedade. Mas nós vamos ver biblicamente o que o cristão deve seguir, né? Então, como já falei, nós vamos tratar da conduta do crente em relação à família. E quero de já, para a gente iniciar aqui a nossa roda dos esclarecedores, o 13 do trimestre passado, e agora já estamos na 12ª desse trimestre. Já se vai um bom tempo aí a gente trabalhando nesse formato, né, que nós pedimos a Deus que esse formato continue, mas por uma opção em relação a outros temas, né, mas que a escola bíblica possa voltar presencialmente o quanto antes. Quero passar aqui a palavra aos nossos irmãos para darem o seu bom dia, a paz, abraçarem os nossos irmãos nessa manhã. Vamos então orar com a irmã Josilene, e ela já depois se apresenta, e os demais também. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui gratos a Ti nessa manhã. Meu Deus, estamos felizes por tratarmos de um tema tão importante, Senhor. Sabemos que a família é algo do Teu coração, Pai. Deus, é um projeto que o Senhor arquitetou para a vida do homem. Senhor, abençoa as nossas famílias, fala aos nossos corações nessa manhã, alcança vidas, meu Pai. Senhor, que vidas possam ser impactadas, meu Deus, com essa discussão que nós vamos trazer nessa manhã. Que muitas cortinas caiam dos olhos, meu Pai, de algumas pessoas que olham a família de forma diferente, e que possa haver não apenas um conhecimento, mas que possa haver uma transformação, Senhor. É isso que nós te pedimos, Senhor, e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Eu quero cumprimentar a todos com gloriosa paz do Senhor. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui mais uma vez nessa manhã. Meu nome é Josi Maciel. Estou aqui fazendo parte. É um privilégio estar participando da Roda dos Esclarecedores. É um privilégio poder estar falando ao seu coração nessa manhã. Quero dizer para você que está em casa que quando nós chegamos essa manhã, havia um ambiente espiritual muito gostoso aqui. E nós estávamos aqui chorando na presença do Senhor, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Eu creio que o Senhor se alegra quando nós falamos de família. E eu quero iniciar a minha fala com um versículo bíblico que está lá no livro de Josué, capítulo 24, verso 15, e diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que é esse o maior desejo do coração de Deus, é que nós nos levantemos como coluna, como intercessores, e digamos e declaremos ao inferno que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor.
A paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é José Carvalho e eu quero iniciar posicionando duas frases de impacto. A primeira é que a minha família é o meu maior patrimônio e outra é que nenhum sucesso ministerial ou sucesso profissional é mais importante do que o sucesso da família. Nenhum sucesso ministerial ou profissional é mais importante do que o sucesso da família. Oi, som. Oi. Som. Oi. Não te dou mais esse, não. Oi. É isso, Zé. Tá me escutando direitinho, né? Os irmãos aí. O irmão Adonias tá com unção. Hoje o microfone funcionou, viu? Na mão dele. É porque ele tá com uma mesa digital no tablet dele aí, ó. Então, aumentei um pouquinho aqui o ganho. Eu quero dizer que eu sou Adonias Carvalho e eu tenho uma frase de efeito. Eu não vou falar muito, não. Os filhos precisam mais do que um pai para seguir ou para obedecer. Eles precisam de um pai para seguir. Mas ele foi profundo. Rapaz, foi pesado, viu? Olha, só por essa palavra dele, eu sei que ele está aí armado até os dentes só para falar da figura paterna. Não, tô. Tá. Ainda bem que eu vim aqui para defender a figura materna, viu, José? E eu vou defender a figura do filho, como eu sou o mais novo aqui dentre nós. Tá captando direitinho. Pois bem, vamos, feitas essas considerações, nós vamos agora iniciar o nosso tema da nossa lição. Abra a sua revista, a revista de adultos, lição número 12, e leia comigo aqui o textual da lição e a verdade prática. Vamos fazer essas duas leituras porque elas são chave dentro da nosso debate, nossos esclarecimentos nessa manhã. O textual nos diz, está lá em Efésios 5, verso 31. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. A verdade prática vai nos dizer: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Que maravilha! Nós vamos tratar hoje, como eu falei, de temas profundos e que com certeza, não tenho medo de dizer isso, vai falar diretamente com você, porque todos nós participamos ou estamos inseridos em uma família, né? E aí o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, a partir do verso 21, ele trata e toca em alguns pontos sensíveis do casamento, da família. E aí já venho com o nosso primeiro questionamento, né, nessa manhã, baseado todos esses questionamentos que nós fazemos aos nossos irmãos que vêm esclarecer esses pontos, eles são baseados na lição. Então, preste atenção nos questionamentos que nós vamos fazer e nas respostas que você vai estar perfeitamente sendo instruído dentro da lição da revista da Escola Bíblica Dominical. E aí o nosso primeiro questionamento, irmãos José e Adonias, é baseado em Efésios capítulo 5, nos versículos 23 ao 25, onde Paulo estabelece uma conduta bíblica aos maridos, né? E dentro desse papel que ele coloca aqui, dentro dessas condutas do marido, dentro da relação familiar, eu gostaria de saber dos irmãos qual deve ser o papel do marido como líder da família. Eu já estou dizendo que ele é um líder da família, né? Já faço essa afirmação dentro da pergunta. Mas qual deve ser o papel como líder do marido? Kemuel, eu começo pontuando, eu sei que o Adonias vai aprofundar mais, mas quando nós olhamos para o texto bíblico, eu quero dizer para você que nos assiste, todos os nossos posicionamentos aqui
não são de ideologias ou filosofias extra-bíblicas. Estão centrados na Bíblia, no nosso manual de regra, prática e conduta. É esta abordagem bíblica que nós estamos levando para vocês. E dentro da abordagem bíblica, Deus põe ao homem a obrigação, no que diz respeito ao homem casado, né? O homem que é esposo, a obrigação de cuidar, agradar e fazer feliz sua esposa. Como? Eu elenquei aqui 5 coisas: ser protetor, ser provedor, ser o líder de sua família, o cabeça do lar, amar a sua esposa e ser amante, na questão sexual mesmo. Então ele ser amante de sua esposa, amar, ser o líder da família, ser o protetor e o provedor. É ao homem que Deus colocou a obrigação de dirigir esta viagem, que podemos dizer esse veículo por nome família, até o destino final, quando ele for para a eternidade, ou a esposa, ou quem for primeiro. E toda essa direção, essa liderança, esse serviço, ele precisa ser pautado nos princípios da palavra de Deus. Ontem eu conversava com os meninos, né, nos Varões Valorosos, e eu falava que a Bíblia ela é um livro de mandamento, ela é um livro de promessas, mas ela também é um livro de princípios. E esses princípios, eles precisam ser ministrados sobre nossas vidas, que são princípios de Deus, que alcançam a necessidade de qualquer tempo, era e de qualquer geração. E por último, para eu não me alongar muito nesse posicionamento, eu vou falar um pouco mais sobre filhos, né? Eu quero que vocês entendam que casou não é o sogro, não é a sogra, não é o pai, não é a mãe, não são os cunhados que vão liderar a sua casa, a sua família. É você, é ao homem. E todas as vezes que um homem sai do cenário da liderança e entrega essa liderança do lar, esse sacerdócio do lar para a esposa, ele fere um princípio bíblico de Deus. Antemão, já inicio dizendo que diante de Deus, tanto homem e mulher, pai, mãe, esposo, esposa, filho e filha são iguais, mas os papéis dentro da família que ambos desenvolvem são diferentes. E nós, no decorrer aqui da conversa, vamos abordar algumas coisas que você vai entender quais são esses papéis. Então, não é esta obrigação de liderança da família, não são dos pais nem dos sogros, é de você, que é o papai, o esposo, o líder da sua família. Eu já quero interromper aí essa abordagem do José Carvalho, falando que eu separei em 3 pontos. Eu não fui elencar mais, porque os 3 pontos eles são subdivididos. A questão da liderança, dando uma olhadinha no comentário bíblico de Champlin, a Donias que encheu meu saco aí, ele tem uma parte que ele fala sobre essa questão da liderança masculina, fazendo referência a essa citação de Efésios 5. Ele faz menção quando Cristo, né, é tomado, ele traz a verdade como Salvador, quando reputa Cristo como Salvador, que tirou os nossos pecados e nos fez herdeiros do céu. Então o homem, ele é visto como líder, mas nessa dimensão daquele que protege, daquele que cuida, daquele que guarda, não como Cristo que nos livrou dos nossos pecados, mas como Cristo que salvou. O esposo, em primeiro lugar, é esse líder, mas um líder protetor, porque alguns homens, eles levam só a questão da liderança. Não, aqui quem tem que mandar sou eu. Por isso que o pensamento marxista, ele mostra o homem como um opressor. Nesse modelo que nós vamos ver mais à frente na pergunta seguinte, falando sobre esse movimento feminista. Porque muitos homens, eles realmente se colocam como opressores. Eles levam em consideração somente a questão da liderança, mas uma liderança opressora, uma liderança que impõe, que obriga. E aqui é importante que nós ressaltemos, irmãos, que não tem ninguém mais importante no casamento.
Essa liderança, quando a gente fala que o homem é o líder, gente, por natureza eu sou mulher, mas por natureza o homem, ele é racional. Muito mais racional que a mulher. Tem situações que eu analiso e eu olho pela ótica emotiva. E o Kennedy diz, vem minha filha, você não está vendo que isso, porque o homem ele é razão. Por isso que o homem tem que ser esse líder, esse condutor. Mas isso não quer dizer que o homem é mais importante. E nessa liderança opressora, José, vale lembrar que não é uma visão bíblica da liderança. Não é isso que do homem no Jesus lar. Cristo impõe, né? Então, o primeiro aspecto é o homem como esse líder, como esse salvador, esse protetor, mas assumindo responsabilidades. O que nós temos observado também, que é muito importante que nós ressaltemos aqui nessa manhã, é que como a mulher se impôs profissionalmente, como a mulher tem crescido profissionalmente, muitos homens estão indo para a retaguarda. Estão deixando a mulher tomar a frente, ela resolver tudo, ela pagar as contas. Tem homem que assume o lar. Não, eu vou ficar em casa e você trabalha fora. Nada contra. Se é um modelo que acontece na sua casa, mas esse padrão não é o padrão bíblico. Não, porque o homem, em primeiro lugar, ele é o provedor. Então, algumas mulheres confundem isso. Ah, não, mas eu trabalho, agora eu vou ser a provedora, eu vou estar à frente. A mulher, ela tem que trabalhar assim. Lá em Provérbios já diz que a mulher sábia, ela acorda cedo, ela negocia. A própria mulher virtuosa, ela é uma mulher que... É uma mulher a Kelly tem uma pregação da Kelly sobre a mulher virtuosa, ela fala esses pontos todinhos, que a mulher é uma mulher capaz, habilidosa, que acordava cedo, que provia o cuidado do seu lar. E ainda, José, em cima do que você está falando rapidamente, eu até conversava com o José ontem, alta madrugada, eu acho que era quase 1 hora, né, Zé? Alta madrugada, eu dizendo, eu falando para ele, ó, quem se orgulha do seu papel de liderança com ares de altivez, né? Ou seja, eu sou o líder aqui. Eu primeiro parto do seguinte princípio: toda vez que você precisa dizer que é você que manda e é você que é o líder, você não manda e você não é o líder. Digo para você com muita sinceridade, se você precisa bater na mesa toda vez para dizer quem manda aqui sou eu, quero bem dizer uma coisa para você: você é um inseguro e não é você tem que uma manda. musiquinha, tem uma musiquinha, viu, Tidonô? Segura aí, não perde o raciocínio não. Tem uma musiquinha que ela diz assim, a mulher diz assim, vai já lavar os pratos. Aí o marido diz, eu lavo, mas não enxugo. Vai balançar o menino, eu balanço, mas no canto. Na minha casa, a última palavra é sempre a minha. E aí o que acontece? Ele não entendeu, só recapitulando a frase, quem se orgulha do seu papel de liderança com áreas de altivez, não entendeu a responsabilidade sobre seus ombros. Por quê? Foi muito claro colocado aqui. Eu conversava com o José na madrugada ontem e dizia para ele, o papel não... Porque é o seguinte, vamos pensar o seguinte, você é empresária, você já fez entrevista de emprego com várias pessoas, o José também da área administrativa já fez. Então quando você vai capturar um líder do mercado para trazer para a sua empresa, você faz o quê? Você avalia as suas habilidades de liderança, sim ou não? Sim. Dentro do casamento não tem a ver com isso, não tem a ver com competências, tem a ver com um papel pré-estabelecido. E aí eu quero até citar uma frase de John MacArthur, que é um americano, que ele vai dizer o seguinte, ó, só para situar exatamente o que você está falando aí, ó. A visão popular afirma que a submissão da mulher é fruto da queda. Alguns argumentam que em Cristo Deus aboliu as diferenças entre homem e mulher. No entanto, Paulo baseia a submissão na ordem da criação e não na queda. O homem foi criado primeiro, depois Eva. Ela foi planejada para seguir seu exemplo, viver na sua provisão e encontrar segurança nessa força. Tais tendências foram desde aquele momento construídas em todas as mulheres, mas com a queda veio o conflito. Então o problema é que a queda, ela traz o conflito entre homem e mulher, ou seja, algo que foi planejado por Deus para trazer segurança, o homem seguir como alguém que é exemplo, que é alguém que traz segurança, que traz provisão e proteção para o seu lar, e a mulher seguia. Nós vamos explicar mais na frente o conceito bíblico de submissão, que não é uma ditadura, não é uma ditadura opressora, como algumas pessoas acreditam. Pelo contrário, ela é uma submissão em amor, ou seja, o homem, para que a mulher desempenhe, para você ver como o peso da masculinidade é terrível de algum modo. Porque para que a mulher desempenhe plenamente o seu papel, o homem precisa desempenhar plenamente o seu. E de modo que recai sobre os ombros do homem o desafio de guiar a liderança espiritual do seu lar. E lembrando que tudo inicia no amor. Ontem eu falava para
os irmãos lá em Sussuarana que a Bíblia, a ordenança bíblica é: marido, ame a esposa, esposa, seja submissa ao marido. Tudo isso começa em amor. Por quê? Porque só existirá as condições propícias a uma submissão se houver amor. E a Bíblia diz que quem ama espera, suporta, quem ama cuida, quem ama não se ira, quem ama não se porta de uma forma leviana. Pois é, aí concluindo aqui o meu raciocínio. O homem assumindo essa responsabilidade, automaticamente, se eu tenho um líder, se eu tenho alguém que está efetivamente cumprindo o seu papel de liderança, eu não tenho por que assumir a liderança. Conheço vários casais onde a mulher acaba dominando tudo. Todo mundo acha que eu mando. Ah, não, o Kennedy obedece tudo. Meu amigo, o Kennedy é mansinho. Depois que ele der um grito, eu fico murchinha. Porque ali é líder nato. Quando ele dá um grito, é desse jeito. Pronto, eu já fico quieta. Então, o homem, ele tem que assumir isso, mas assumir todos os papéis. E o homem, ele é visto como o profeta. E quem era o profeta? O profeta, lá no passado, era aquele que recebia de Deus e entregava para o povo. Então eu acredito que o homem como profeta é aquele que todos os dias ora entregando a sua esposa, seus filhos para o Senhor. É um princípio que o marido não pode quebrar. E o outro é o sacerdote. O homem é aquele que é o representante. Se alguém tem que resolver alguma coisa, é o esposo. A esposa pode ir junto, pode acompanhar, pode estar compartilhando, mas é o marido. Então, nesse primeiro ponto, liderar, ser esse salvador, protetor e ter essa responsabilidade efetiva, não só na palavra, né? O segundo ponto, amar. Irmãos, vocês que nos assistem, homens, eu sempre falo isso para o Kennedy lá em casa. Você sabe qual é a maior necessidade de uma mulher? Alguns homens acham que é cartão de crédito, que é dinheiro. A maior necessidade de uma mulher é ser amada. Toda mulher tem essa carência de ser amada. E ser amada não é só dizer: ah, eu sei que meu marido me ama. Não. Você sabe que acontece muito, que eu observo muito, convivo com muitas mulheres, é que muitos maridos, negligenciando esse papel de amar sua esposa, eles acabam deixando. Ter uma senhora que trabalha comigo, que ela diz que se você não dá assistência, você abre concorrência. Já ouviram essa frase? Já ouvi. Pois é, se você não dá assistência, você abre concorrência. Então, infelizmente, muitos adultérios acontecem por isso. O marido, ele não dá o amor devido que a mulher espera. A mulher gosta de ouvir, de ter atitudes. Então eu creio que uma das obrigações do marido é todo dia, meu irmão, dizer para sua esposa que você a ama. Diga para ela, demonstre em atitudes, porque existe essa necessidade. E aí o terceiro ponto que eu quero trabalhar é a questão do cuidado. E o cuidado eu vou distribuir aqui em 4 pontos. Primeiro, quem cuida diz que ama e expressa isso através de palavras. Isso é muito importante que você não esqueça, por isso que eu até repeti aqui novamente no segundo ponto, né? Ter essa atitude. E a própria Bíblia diz, Josi, que quando o marido impõe-se, coloca-se para cuidar da esposa, ele está cuidando dele mesmo. Exatamente, porque eles são uma só carne. Então, se a mulher, por algum momento, ela se sentiu negligenciada, ela não se sente amada e ela cai, eu acredito que em primeiro lugar a culpa é do marido, porque não deu para ela o devido direito que ela tinha. Josi, você toca em algo muito delicado, que é justamente a responsabilidade. Eu falava ontem na roda nos Homens Valorosos, falei na Sussuarana, que no grande dia da prestação de contas, Deus vai cobrar dos esposos. É aquele pai que não quis compromisso com a família e traiu a esposa, constituiu 2, 3, 4 outras uniões fora do casamento, passou toda uma vida aí pagando pensão, sei lá o que. No final, Deus vai cobrar dessa pessoa de uma forma mais severa. Por quê? Porque essa culpa recai sobre os ombros do marido. Dá, Campbell.
Deixa então só fazer uma pincelada aqui, E depois eu queria só fazer uma só um ponto rapidamente, já que eu tomei o microfone da Josi aqui. Foi o jeito, né? Foi o jeito, porque a Josi está falando muito hoje. Pronto. Olha o perigo, ele me devolveu. Deixa eu concluir aqui rapidamente. Eu achei interessante você analisando todos os pontos que foram falados até agora, é que o homem ele é o líder, mas essa liderança, conforme a própria Bíblia fala que o homem deve amar a mulher, é uma liderança em amor. Então quando você lidera tendo amor como base de tudo, você vai agir da melhor maneira possível. Você não vai humilhar a esposa, não vai ser autoritário, né? Então assim, o resumo que eu faço do que foi falado até agora é exatamente que a liderança do homem deve ser em amor. Se ele fizer isso no amor de Cristo, considerando a sua esposa a sua carne, são uma só carne, ele vai tratar a sua esposa da melhor maneira. Camel, eu vejo que só esse aqui é conversa para mais de 2-3 horas. Por quê? Porque nós estamos aqui ainda desenhando o que a Bíblia diz, né? A Josi, eu coloquei bem resumidamente tal, e a Josi está entrando em outros pontos, o Adonias também vai entrar em alguns, mas ainda tem a parte, por exemplo, de exemplos de homens que estão vivendo uma vida aí fora do padrão bíblico e precisam ser chacoalhados. Olha, não é assim. Eu sei uma coisa que ele vai entrar com tudo, sai da casa do teu pai. Você que é homem casado, sai da casa do teu pai, vai viver. Aí ele utilizou aqui a palavra, vaza papai, cai fora. Quem casa quer casa, vai. E muitas famílias nesse quesito, eu não vou entrar não, Josi, continua, que o Adonias vai entrar nisso e a gente vai pincelar essa fuga do padrão que a Josi está desenhando agora aqui. Exatamente. Então, quando você vê que há uma fuga do padrão, você já começa a observar que, consequentemente, as consequências ruins elas vão vir. Então, eu sempre gosto de conversar com mulheres e a gente sempre conversa sobre essa questão. Minha irmã, você que nos assiste nessa manhã, se o seu marido tem negligenciado o amor a você, se você tem se sentido tentada, porque eu gosto sempre de dizer para as mulheres que a questão de encontrar outros homens que vão chavecar, que vão estar ali lhe elogiando, não está relacionada à juventude, à beleza, não. É incrível como qualquer mulher velha, nova, bonita, feia, ela recebe uma cantada. Principalmente se ela der abertura, se ela estiver em lugares errados. Porque uma mulher que não anda frequentando lugares errados, que ela mantém uma postura de seriedade, é difícil um homem ter coragem de cantar. A não ser que ele seja, usar uma expressão bem vulgar aqui, a não ser que ele seja muito gaiato, né? Mas uma mulher, eu conheci uma mulher, inclusive ela acabou caindo, que ela falava muito isso para mim. Ela dizia, olha, meu marido não se importa comigo, ele viaja muito, ele não está nem aí para mim. E quando eu ando na rua, é só os homens dizendo, ei, gostosona, ei, bonitona, né? E eu dizia para ela, mulher, eu ando na rua. Ela me perguntava, e você não vê? Os homens não falam isso para você? Não, pois se ele... Eu acho que eles me acham feio, porque ninguém fala, eu acho que é porque eles não veem a abertura. Eu sempre dizia, eu creio que eles não veem a... Então, o que acontece? Essa mulher acabou caindo, não é? Culpa do marido, culpa dela também. E as consequências piores, gente, é bom que se ressalte aqui, antes que a gente prossiga e deixe uma lacuna, está para a vida dos filhos. Eu sei que a eternidade vai revelar muitas feridas, muitas coisas que acontecem quando acontece um adultério. Mas na vida dos filhos, eu digo porque eu acompanho várias pessoas que por uma fraqueza caíram e separaram, e os filhos, isso é catastrófico. Então, os 4 pontos. Primeiro, quem ama, cuida, diz que ama, dedica tempo, que é outra coisa importante.
Essa nossa vida moderna é muito perigosa. As pessoas estão tão envolvidas com tantas coisas que elas não dedicam tempo um para o outro, né? Eu estava assistindo uma palestra esses dias de um pastor e ele falando, lá em casa os meninos dormem 8 horas da noite, para que eu tenha tempo para namorar. Porque se for mais tarde, minha esposa dorme. Eu disse, olha, uma estratégia boa para quem dorme cedo. Meu amigo, ou você se resguarda logo para o seu quarto cedo, ou acabou a história, né? Então, e o quarto ponto é agradar. É um ponto muito importante também. O homem lembrar que ele precisa agradar. E, gente, é automático. Quando você agrada uma mulher, não tem por que a mulher não lhe devolver isso. Mas o que a gente costuma ver é um monte de cavalo dentro das casas que querem só ser servidos. Ah, não, eu sou o líder, olha, você tem que ser submissa, faça meu café, coloque meu almoço, minha toalha na mão, minha roupa passada. E aí, gente, fica difícil, porque a gente começa a ver que a recíproca é muito importante. Não tem como, olha, a própria Bíblia diz, uma palavra branda, ela acalma um coração furioso. Então, se você recebe amor, se você é agradado pelo seu esposo, se o seu esposo lhe serve, se ele dedica tempo para você, só se for uma mulher realmente muito terrível. Só o versículo que a Josi fala, eu vou completar ele, né, que a Bíblia diz que a palavra dura suscita, levanta a ira, mas a palavra branda, ela tira o furor. O irmão José fez a introdução, a Josi o desenvolvimento, a Adonias deve fazer a conclusão, né? Pra gente finalizar essa questão. Exatamente, eu não pretendo me alongar aqui nessa fala, não. Não, tem que, se tu não entrar, eu entro, eu vou... Inclusive, irmãos, eu quero até sugerir para vocês, nós temos algumas mensagens que nós já pregamos sobre esse tema. Eu estava revendo alguns sermões que a gente pregou, tem uma pregação sobre pais e filhos no reino de Deus, a gente vai botar no card aqui, eu adoro fazer isso, né? Vai estar aqui em cima, né, no YouTube, a gente vai botar no card. Tem também pais e filhos no reino de Deus, o papel do marido, né, e princípios para o casamento. Então todas essas mensagens, elas já foram pregadas, acho que a gente tem elas em YouTube aí, e a gente vai colocar aqui. Eu consultei alguns sermões anteriores exatamente para montar alguma estratégia de resposta. Em relação a isso aqui tudo, eu acho que, infelizmente, como a lição ela é pequena para expor tanta coisa, o comentador deu um salto quântico aqui, né? Um salto que ele pulou do capítulo 4, foi direto para o 5, e ele perdeu muita coisa, porque boa parte disso aqui que Paulo está orientando a igreja em Éfeso faz parte da argumentação de Paulo, dizendo que eu e você, que me escuta, todos nós que estamos aqui, devemos ter uma nova vida em Cristo. E aí ele diz assim, olha, a partir do momento, ele diz lá no 4:20, se eu não estou equivocado, ele vai dizer que vocês que aprenderam de Cristo, é exigido de vocês uma outra conduta. E aí ele começa a falar, né? Porque aqui nesse versículo especificamente, o Kemal começou a sua fala a partir do 23, mas Paulo vai iniciar dizendo assim, ó, sujeitai-vos uns aos outros. Aí ele dá 3, às vezes a gente usa esse versículo isolado e fica parecendo assim, ó, todo mundo tem que estar submisso ao outro. E a ideia paulina era a seguinte, ele bota 3 conjuntos de submissão. Primeiro, esposas aos maridos, filhos aos pais, servos aos senhores. Então a gente precisa entender que ele dá um parâmetro geral e depois ele especifica que tipo de submissão ele está falando. E eu penso, inclusive, que Paulo, ele fecha, finaliza o capítulo 5 para então mostrar por que o marido e a esposa, quais são as atitudes. E a primeira coisa que ele fala lá no versículo 31 é dizendo o seguinte: homem, deixe pai e mãe, una-se a sua mulher e ambos serão uma só carne. Então ele estabelece um princípio de independência para o homem. E é importante que a gente diga isso, porque boa parte do conflito familiar que existe está pautado por ausência de firmeza no papel masculino. Porque, como o autor da lição ele é enfático em dizer, não existe alguém melhor ou pior diante de Deus no tocante a homem e mulher. Ah, sim, eu sou submissa, então Deus me ama menos. Não, Deus ama igual, Deus tem amor igual, Deus não colocou
um papel de humilhação um ou outro, apenas ele criou dois seres amados por eles que têm papéis distintos. Ao homem é colocado o peso da responsabilidade de liderar o seu lar, e o homem que se orgulha disso, como já falei inicialmente, tem um orgulho de altivez, eu que mando, ele é um tolo, ele não entendeu a responsabilidade e o peso, porque ele é um espelho para sua esposa. As atitudes da sua esposa vão refletir as suas atitudes. E aí o primeiro ponto, Paulo explica exatamente no 31, ele diz assim, deixa pai e mãe. O que ele está dizendo, basicamente, se eu fosse traduzir para um português bem claro aqui, é: vaza, meu irmão, vaza, sai de casa, cara. Sai de casa, seja independente. E aqui ele estabelece, você pode pensar nessa independência aqui no aspecto geográfico. Sai de dentro da tua casa do teu pai mesmo, vai construir a tua própria vida, vai fazer a tua própria história, vai fazer teu próprio nome. Também uma independência financeira, corta o cordão umbilical financeiramente, né? Então assim, você vai ver que há uma dependência, e os pais, às vezes são responsáveis por isso, porque não deixam o filho cuidar do seu próprio aspecto, cuidar e construir a sua própria vida. Entra no detalhe: se você não tem carro, vá a pé, deixe de usar o carro do papai. Não sei quem foi que falou isso. Eu não sei se foi o pastor. Eita, maldade também, José. Foi? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: às vezes o pai, é um erro que eu tenho tentado lidar com os meus filhos nesse aspecto, ensiná-los a ter responsabilidade. Quero estabelecer uma pequena mesada para eles, para incentivá-los a administrar. Eu quero ser filho aí também, de modo, José, que, por exemplo, querem comprar alguma coisa, não vão chegar só para o papai. Eu digo: olha, você recebe uma quantia, economize isso para que você possa comprar. Saiba o valor da coisa, porque muitos filhos, José, não sabem o valor do que é aquilo que o seu pai trabalha e conquista. E aí, assim, só rapidamente, para não perder aqui o raciocínio, que faz hora que tenta entrar o bichinho. Mas, e por último, independência teológica. Não é na barra da saia do seu pai ou da sua mãe que você vai ensinar a sua família a crescer espiritualmente. Eu me lembro do Bruno Maranhão, de Imperatriz, hoje vice-presidente do Campo Satélite de Teresina, foi meu líder de jovem. Assim que a Bruninha nasceu, ele dizendo assim: olha, Donias, eu conheço uma pessoa extremamente crente, a minha mãe. Qualquer pessoa sensata diz assim: se eu colocar a Bruninha para ser criada pela mamãe, ela vai ser uma bênção. Só que eu entendo o seguinte: Deus colocou sobre os meus ombros essa responsabilidade. Se eu quiser ver Bruninha desviada daqui a um tempo, eu dei ela para a melhor crente que eu conheço, porque Deus confiou a mim a responsabilidade espiritual dela, confiou a mim a instrução espiritual. Por isso que eu comecei aqui dizendo o seguinte: mais do que um pai para obedecer, o filho precisa de um pai para seguir. Ou seja, é um exemplo. O pastor Neil Barreto diz assim: eu me apaixonei pelo Deus do meu pai. Ou seja, era alguém que se relacionava tanto com Deus que ele se apaixonou. Eu quero conhecer esse Deus que meu pai serve. Então, primeiro aqui, eu quero estabelecer o seguinte: independência geográfica. E eu não estou dizendo aqui para você sumir e se afastar, mas saiba, aqui é o meu lar, aqui é o lar dos meus pais. Aqui eu sou responsável pelo dinamismo da minha família. Eu tenho a responsabilidade de liderar a minha casa. Às vezes eu sou até duro, porque quando eu escuto alguém dizer assim: não, lá em casa. Lá não na casa do pai e mãe. Não. Deixou de ser sua casa agora é lá onde está você e sua mulher. Exatamente. Então assim, e aí a gente às vezes incorre nisso aí, exatamente por não cumprir isso aqui. Porque me diga, como é que alguém que não saiu de dentro de casa, não cortou o cordão umbilical, não cortou o vínculo, ele vai poder liderar a sua casa? Como? Sofrendo influência da casa. Qualquer conflito que tem, isso vale, não estou falando aqui do papel do homem, mas vale para a mulher também. Qualquer conflito que tem com a esposa, ela corre para a casa da mãe e diz: ele me tratou mal. Eu não sei. Meu amigo, aprenda a resolver os seus conflitos. Vocês são uma nova família, vocês são um novo núcleo familiar. Não é uma grande família onde há interferência de um e de outro, não. Aprenda a chorar um no ombro do outro, esposo e esposa, falar dos dilemas um do outro, poupar a família. Aí você vai ver sogro às vezes se intrometendo nessa relação. Isso é um problema. Isso é um problema, porque os dois foi colocado assim: e deixará. Ou seja, olha o desafio que Deus faz. Primeiro, o homem, ele deixa pai e mãe. Depois ele está apto a construir uma outra família, a gerar uma outra família e aí se juntar. Qual é o problema da sociedade atual? Uma inversão. Até a gente falava ontem no encontro de homens. Há uma inversão. Como? Primeiro o cara se junta, se torna uma só carne, dentro da casa do papai e dentro da casa da mamãe, né? Os dois se encontram para ter relações sexuais. Não tem uma mínima responsabilidade, não sabe o que é cuidar de uma esposa. Aí ele se junta, aí depois ele quer casar. Aí depois é que ele quer sair de casa
Como é que vai dar certo? Ele inverteu o princípio bíblico. Ou seja, Paulo escreve em Coríntios, o capítulo do amor, que o pessoal só lembra do início, mas ele diz no capítulo 13, versículo 11, ele diz assim: quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Agora que sou homem, deixei as coisas de menino e faço coisas de homem. Casamento não é para menino. Não é para menino que está atrelado ao núcleo familiar original. É para homens que têm responsabilidade. Digo assim, ó, aqui sou eu que lidero o meu lar, e diante de conflitos, de dificuldades, eu não saio correndo para a barra da saia da minha mãe ou do meu pai. Eu respondo pelo meu lar e pela minha casa. Nós estamos a 35, 40 minutos da primeira questão, né? Primeiro questionamento. Sério? Então acho que a gente hoje vai ficar só pela metade dos questionamentos. Mas dentro do que foi falado, também quero contribuir um pouco sobre a questão de você dar responsabilidade para os filhos, né? Eu lembro que muitos anos atrás, quando eu era jovem, muito tempo mesmo. primeiro ano do ensino médio, eu comecei a estagiar aqui na Secretaria de Fazenda e ganhava 130 e pouco, 140 reais. Hoje lembro. E meu pai dizia o seguinte: agora você está ganhando dinheiro, pois se vire para comprar suas coisas. É roupa, é o que você precisar, você compra. Naquela época era um pouco mais, valia um pouco mais, 140 reais. Muito tempo atrás, né? Mas isso, eu sempre digo para minha esposa, me ajudou demais. Porque desde cedo eu consegui entender que eu tinha que me virar para poder adquirir alguma coisa, comprar um perfume, comprar uma roupa, para sair para comer alguma coisa. Então você começa a ter responsabilidade. E isso realmente faz toda a diferença na vida do crente. O Thales ainda não está nesse nível ainda para a gente fazer esse tipo de experiência, mas é algo que você tem que aplicar, né? E o bom é que eu trabalhava, né? Estagiava, na verdade, e tinha que aprender a gerir o dinheiro também. Que eu defendo um ponto que o Adonias colocou. Se o filho não tem, como no caso o estágio, mas se o pai ou mãe tiver condições de destinar a mesada mesmo, uma parte, por mínimo que seja, ao filho, nesse processo ele vai estar também exercitando o filho a ter uma saúde financeira, né? Você vai atrás de muitas pessoas que são doentes financeiramente falando, eles não tiveram essa base, esse núcleo lá no seu lar, na sua família. E só encerrando esse ponto, a Adonias tocou em algo muito interessante, a questão da submissão nesses três aspectos: esposa ao marido, filho aos pais, servo ao Senhor, sendo que cada uma dessas três submissões, elas têm conotações, circunstâncias diferentes. Aqui nós vamos tocar, por exemplo, a submissão da mulher para com o esposo é totalmente diferente da submissão dos filhos para com os pais e do servo para com o Senhor. Eu até fui atrás, né, fazer uma aplicação dos originais. Eu não vou falar agora porque eu vou esperar você... pentecostal? Fazer uma aplicação pentecostal, mas eu vou fazer ela quando você entrar aí no segundo questionamento, justamente sobre a essência verotestamentária, né, do Antigo Testamento, dessa aplicação, dessa submissão da mulher, né? Essa mulher auxiliadora, adjuntora. Muito bem, então eu quero dizer para você também que nos assiste que nós não vamos esgotar esses temas, né? Porque cada uma dessas perguntas eu acredito que dava uma roda dos esclarecedores de 2 horas, né? Então nós vamos apenas trazer alguns pincelar nos pontos mais importantes. E você que está em casa, eu sei que às vezes você pode ficar aí, porque não dá para a gente responder tudo que vocês vão comentando aqui, mas você pode dar sua contribuição e a gente olha os comentários aqui rapidinho e pode estar também comentando alguma coisa que você falou aí. Pronto, vamos lá então para o segundo questionamento, que ele pisando para entrar nele. Ele tem como base exatamente o versículo 22 do capítulo 5 de Efésios. E nos diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. E aí eu coloco nesse questionamento que isso é algo bem polêmico, né? Bem polêmico, traz muita discussão, principalmente para quem não tem a Bíblia como seu manual, né? Principalmente. E aí
o questionamento que eu faço é exatamente qual deve ser a conduta requerida da esposa cristã. Samuel, eu quero entrar porque isso aqui me impactou muito. Eu conversava com os meninos ontem, o Salmo 1, né, o Salmo de número 1, eu canto esse Salmo desde os meus 9 anos de idade. E fazendo uma série de mensagens em Salmos, mandando para o irmão Tó, lá em Arame, Maranhão, para rodar na rádio. E eu fui ler este Salmo para preparar a reflexão de 15, 20 minutos. Vieram tantas coisas que nesse conjunto aí de mais de 20 anos nunca tinham vindo à minha mente, né? E lendo sobre isso, eu até falei para o Adonias ontem, a gente lá na alta madrugada, ontem não, hoje, né, na madrugada, e eu dizendo: Adonias, eu ia dormir sem muito, só daquilo que o Senhor já tinha me dado, mas eu tive que voltar aqui para o escritório. Não sei se foi o Espírito Santo, se foi preocupação, mas eu tive que voltar aqui. E quando eu voltei, eu me deparei com a palavra ajudante. Ajudante é a mesma coisa de auxiliadora, disjuntora, em versões diferentes. Mas no hebraico, essa palavra ela tem uma conotação muito específica. É por isso que eu fiz a ponte lá com o que Paulo apresenta em Efésios, porque essa submissão da mulher para com o marido, a forma como isso é construído desde o Antigo Testamento é totalmente diferente de submissão de filhos a pais e de servos a Senhor. Por quê? A palavra hebraica ezer, essa palavra significa força para vencer, denota força que vence a batalha. E se alguém que acha, infelizmente o diabo astuto, sujo como ele tem pegado princípios bíblicos distorcido e aplicado em circunstâncias diferentes. Por muitas décadas, em igrejas ditas evangélicas, as mulheres foram subjugadas a um serviço totalmente sem força, sem interesse. Mas quando na realidade, eu digo uma coisa para vocês que nos escutam: se hoje a nossa família tem algumas vitórias, eu dedico isso à minha esposa, porque ela é a força que Deus constituiu dentro do meu lar para eu vencer. Olha, eu estou aqui, mas lá em casa a Ronara está cuidando do almoço, fazendo uma curvina bem gostosa. A Nicole com certeza deve estar em frente à televisão e ela está ouvindo, porque o domingo passado disse: olha, eu ouvi muito e gostei. A Josi falou, quando era a vez da Josi, eu deixava lá e ficava ouvindo para ver o que a Josi ia dizer. E por que eu digo isso? Porque ela está lá, ela está pensando, ela está orando por mim. E se eu digo que a mulher é fraquinha, a mulher é humilhada, a mulher, nessa perspectiva bíblica, ela é menosprezada, eu estou dizendo que Deus é fraquinho, que Deus é humilhado, que Deus é menosprezado. Sabe por quê, Adonias, Kemuel e Josi? Porque esse vocábulo ezer, né? Essa palavrinha, ela só foi utilizada para uma outra pessoa no Antigo Testamento, o próprio Deus. Porque o próprio Deus é a força que faz os israelitas vencerem suas batalhas no Antigo Testamento. Então eu estou falando aqui de um princípio muito forte, de um princípio que nos confronta muito. Se eu olho para uma mulher, a mulher é o segredo para prosperar dentro do lar. Glória a Deus. Aleluia. Eita, eu fiquei até emocionada, viu? Mas olha, eu digo muito, Adonias falou, a Kelly já ministrou, quando ele disse mulher capaz, essa palavra essa mulher virtuosa, essa palavra virtuosa vem de outro vocábulo no hebraico que é rail, que é mulher capaz. Mulher que não precisa ser mãe nem esposa para ser capaz. Ela é capaz. É mulher que o marido bota as coisas na mão e ela faz prosperar. Ela não pega os recursos financeiros, por exemplo, que é o maior dilema, e vai destruir. Não, ela faz prosperar. E quando o marido está aí fora, só olha, ali é o esposo da fulana. Minha esposa mesmo é uma economista, viu? Olha, mulher. Porque é uma das atribuições, essa gestão. Não, e eu penso ainda, José, eu acho que o vocábulo em português empobreceu. Mais ou menos assim, não, ele é um ajudante. Não só um ajudante. Mas a ideia central do Novo Testamento de ajudante não é esse alguém que, não, me ajuda aqui. Não, ele veio aqui, varreu aqui um pouquinho. Não. É o mesmo caso que a gente aplica, por exemplo, quando o homem se coloca como ajudante do lar. Não, eu ajudo a minha esposa. Como é que você ajuda em algo que você faz parte? Como é que você se coloca como ajudante se você é parte daquele lar?
ajuda, se a Josi for lá em casa e eu tiver com a pia de louça suja, ela diz, não, vou te dar uma ajuda aqui. Ela ajuda esporadicamente, sem nenhum compromisso, e pode ir embora e eu não posso cobrar nada dela. Mas o papel do homem e da mulher, nesse aspecto de ajuda mútua, eu até coloquei tipo um gráfico aqui, intercambiando uma outra, uma seta para uma seta para outra, porque é uma relação de compromisso mútuo com a realidade de prosperidade do lar. Ou seja, são duas pessoas que estão diretamente interessadas nesse aspecto de sociedade para que o lar prospere. Não a casa prospere assim, mas o lar, que envolve a criação dos filhos, envolve o respeito mútuo da relação. E aqui, quando se coloca uma submissão, se coloca uma ordem, porque aonde não há uma liderança, o povo perece, é um princípio bíblico, né? Quando não tem uma ordem natural, então Deus pega e estabelece dois papéis. Esse rapaz aqui, o homem, ele tem o papel de liderar a sua casa, e a esposa, esse papel de se submeter a esta liderança, não como a liderança secular. Paulo é enfático em dizer, ele faz uma comparação da relação de Cristo com sua igreja. Isso é extremamente importante, porque nós servimos a Cristo numa relação de submissão e amor. Ninguém se sente escravizado. Ninguém diz assim, eu não vou mais servir a Cristo. É raro as pessoas não é raro as pessoas se aborrecerem com a igreja ou com a liderança local. Mas com Cristo, quem se aborrece? O crente verdadeiro. Porque sabe que o seu amor para com a igreja é incondicional, é um amor sacrificioso, e é estabelecer esta relação. Eu continuo construindo, Adonias, porque nessa perspectiva envolve o amor. Já nessa construção que eu estou fazendo desde o Antigo Testamento, ela vai muito mais além do amor. Ela resgata qual é o verdadeiro papel da mulher. É a força para vencer. O Salmo 118, o Salmo 118 e o versículo 7 diz assim: o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Essa palavra ajudam é o mesmo vocábulo hebraico esse, que significa força para vencer as batalhas. Por isso verei cumprido o meu desejo. Cria a mulher, entrega aqui, meu filho, aqui é auxiliadora. É a forma de Deus dizer: isso não é bom para, isso aqui é bom. Não existe no que diz respeito do plano de Deus para a família, um homem completo se ele não tiver uma mulher auxiliadora. Rapaz, deixa eu entrar, porque senão esses meninos não vão deixar eu falar não, viu? Meu amigo, eu estava com tanta vontade de começar aqui meu discurso, mas o José estava igual aquele guerreiro, quando ele fica preparado, se não deixa, ele começa, ele saía disparando, correndo. A gente não pode esquecer da perspectiva de direitos humanos, que o cristianismo é então pioneiro, vamos lá, olha, é o seguinte, eu anotei uma frase aqui, que é do pastor Agnaldo Betti, e eu gostei muito da frase dele, e eu anotei para não me perder aqui quando iniciasse essa resposta aqui da segunda questão. Ele diz assim: a mulher foi criada por Deus para ser o que o homem não pode ser e para fazer o que o homem não pode fazer. O que tem acontecido? Nesse movimento feminista, marxista, neomarxista, que nós já até mencionamos na questão anterior, como foi que começou? Nós sabemos que lá no Oriente existem algumas culturas, não é? Quando a mulher, lá no Oriente, no Antigo Testamento, mostra que a mulher, em alguns momentos, ela era renegada mesmo, ela não tinha valor nenhum. Então, no Oriente, tinha algumas culturas que eram cortado o ímã da mulher, para que a mulher não sentisse prazer. Isso é algo muito brutal, né? Então a mulher, ela era educada para dar prazer ao marido, para servir o marido. Com o cristianismo, a mulher assume um novo papel. Isso é muito importante. E aí, quando a gente olha o movimento... Só um adendo, José, não vou te cortar. Às vezes a gente entende o cristianismo, porque é o seguinte, eu detesto esses engenheiros de obra pronta. Hoje, por exemplo, o neomarxismo e o feminismo como um todo querem colocar o seguinte: nós somos pioneiros na defesa porque o cristianismo é o patriarcado. O cristianismo se colocou como pioneiro em defesa dos direitos humanos. Quando você vai para Éfeso lá, as mulheres eram prostitutas cultuais. Paulo dá uma nova proteção à mulher. Uma nova proteção, a mulher assume essa posição lá de Provérbios, de ajudadora mesmo, daquela que está do lado do marido. E o próprio ministério de Cristo, ele dá um valor fora do comum para as mulheres. Olha, quem iria se encontrar com uma mulher de reputação duvidosa meio-dia diante de um poço? E Cristo resgata isso. Foi só uma, né? Aquela que lava seus pés, né? A outra que foi jogada aos pés dele,
manda A própria aqui Maria Madalena, que tem os Sim, filmes sim. que fazem apologia, que Jesus Cristo teve um relacionamento com ela, enfim. Mas o porquê que esse movimento feminista ele ganhou tanta força? Se nós olharmos historicamente, porque nós não podemos também ter a visão vedada e achar que esse movimento é porque a mulher começou a trabalhar. Não foi só por isso, não. Foi levando em consideração, é bom que se diga isso, a questão, gente, da opressão que a mulher sofre até hoje. Se nós formos pegar os dados de mulheres que são violentadas, de mulheres que sofrem abusos dentro do seu lar, vivem relacionamentos abusivos. E isso é condenável pela palavra de Deus. Inclusive, infelizmente, em ambientes cristãos. Né? Exatamente. Então, você crente, Ditos cristãos, né? ditos cristãos, que age desse modo, oprimindo, e aí você... Não, mas eu não bato nela. Mas violenta, psicologicamente, violenta, rebaixa faz a mulher sentir um nada. Eu sou da frase do Timothy Keller. Né? Se você está nesse contexto, perdoe e garanta que ele seja preso. Exatamente. Então, o que aconteceu? Esse movimento surgiu, gente, porque a mulher, ela sofre muito até os nossos dias. Então, a mulher, ela começa a se posicionar. Peraí, eu não sou obrigada a aceitar isso. O triste é que eles se baseiam nas ideologias de Karl Marx para distorcer o que é um direito natural da mulher e posicionar a mulher de uma forma errada. Eu gosto sempre de dizer onde eu vou, eu não sou defensora do feminismo. Porque a mulher, por mais forte que ela seja, por mais habilidosa, inteligente, bem-sucedida, ela nunca vai medir força de igual para igual com o homem. Ela nunca vai, gente. Então a mulher, ela tem que sim e ter nem o seu... homem vai medir de força com a mulher. Com a mulher, Ele não vai porque conseguir. isso... Eu tenho até um ditado no mundo, Cada um José no seu falando, quadrado, eu lembrei, cada macaco no seu galho, que diz assim, que o homem que se acostuma a bater em mulher, ele nunca mais baterá em um outro homem. Tem um ditado popular que fala isso e é verdade. Você vê que o homem que se acostuma a bater em mulher, a mulher é frágil, ele derruba a mulher, ele bate, ele machuca. No dia que ele for brigar com qualquer homem, o outro homem E minha mata minha sogra, quando em vida, gostava de dizer que mulher que aceita ser espancada pelo marido só vai dormir depois de receber uma taca. Ela dizia, então nunca aceitem homem nenhum. A primeira, não bater em aceite a você. primeira. É verdade, essa colocação da Josi, que teve um exemplo aqui na semana passada de um cabo que estava dando um tapa lá. Na hora que José foi, ele apanhou, muito bem. Então, gente, bora tocar nesse ponto, não. Vamos deixar para lá. É um assunto polêmico, então, quando a gente não vamos traz... conseguir esgotar esse tema agora, né? Esse tema é muito polêmico, mas o que eu quero concluir é nessa palavra. Quando você pega essa palavra, submissão. Se você for olhar o original dessa palavra, você vai estar sobre a mesma missão. São pessoas que estão sobre a mesma missão, estão uma ao lado da outra para cumprir uma missão. Então não é aquela sujeição irracional, aquela eu mando, não sei o quê, e eu tenho que obedecer porque é assim. Não é nada disso que a Bíblia está falando. Está falando, olha, quando o Senhor ele criou Eva, qual era o primeiro propósito? Era procriar? Não. O homem estava sozinho. Então, primeiro foi para fazer companhia. Em seguida, ele diz, olha, essa aqui é sua adjuntora, é sua ajudadora, ela vai estar do seu lado, não atrás, não debaixo dos pés, porque tem homem que literalmente pisa a mulher. Exato. E não só companhia, Josi, mas para relacionamento. Para né? relacionamento. Se relacionar. Porque o homem precisa de um relacionamento Força para vencer. Eu na gostei sua disso. relação horizontal. Né? Ele É precisa de incrível, relacionamento. gente, lá em casa, eu e o Kennedy, a gente tem uma relação muito de dependência um do outro. Às vezes eu fico só vendo. Ele inventa de fazer uma coisa e eu não compro a ideia. Eu digo, rapaz, eu não acho que isso é legal, não sei o quê. E ele inventa. Ele só começa. Quando ele vê que eu não compro a ideia, ele diz, minha filha, por que você não vai? E esses dias a gente indo ao campo missionário, ele falou para mim, como é diferente quando a mulher, ela está do lado do homem, compartilhando. Porque é incrível como Deus, dos altos céus, ele diz, eu abençoo. Porque a mulher, ela tem uma visão das coisas que o homem não tem. Essa frase do pastor Agnaldo Bete, a mulher, ela vai fazer e ela vai ser aquilo que o homem não consegue ser e não consegue fazer. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Então, se é, nós, só um minutinho aqui, só para concluir. Então, se nós entendermos isso, gente, o casamento é perfeito. Pois é, isso eu vou comentar. Eu acho que o Kemuel, a gente já praticamente falou tudo. O terceiro questionamento que eu ia fazer para vocês aqui era exatamente sobre o conceito de submissão cristã, que já foi bem colocado. Já foi muito bem colocado. Muito Então colocado. é isso. Mulher assume seu papel, né, como ajudadora, como aquela pessoa sensível, a encorajadora, aquela que é amada pelo seu esposo, o esposo ama, está ali o tempo todo dando importância a essa mulher. E aí, gente, o casamento os filhos vão ver isso e vão babar. Quando você vê um casal unido, os filhos ficam, né, ali babando. Olha, porque tem um exemplo perfeito. Tem uma frase que eu acho muito interessante. Um filho olhando o relacionamento de um pai com a mãe. O filho olha e diz: é assim que um homem trata uma mulher. A filha olha e diz assim: é assim que uma mulher deve ser tratada. Não aceitarei menos que isso. Então, assim, você especialmente que tem filho homem, porque assim, às vezes a gente não entende o peso que a gente tem para a posteridade. Mas os nossos filhos, eles vão de algum modo reproduzir o modo como nós lidamos, em primeira instância, com o que acontece dentro da nossa casa. Você falou a frase que eu ia falar por último, mas ele já falou quase que todo, eu vou falar logo, né? Rasga logo. Eu digo, a melhor maneira de um pai dizer: meu filho, eu te amo, é amando a mãe dele, do neném. E a melhor forma da mãe dizer para o filho que ama ele é amando o pai da criança. Quando o pai ama a mãe, quando a mãe ama o pai, é o ápice, viu, Luquinhas? De dizer: eu amo, nós amamos os nossos filhos. Traz segurança, né? Um lar que é briga direto, o filho não entende a proporção daquilo ali. Então ele vai o quê? Ele vai perceber disso: olha, eu aqui não está seguro não. Ou seja, você propõe um ambiente de insegurança. Diz: olha, eles vão se separar, vai ser destruído o meu lar. Então José, a gente tem que ter essa percepção. Eu tenho que aprender a falar um pouco mais rápido, porque o Mylon disse que eu demoro um pouco a falar. Acelera. O pessoal me corta, né? Então eu tenho que falar um pouco mais rápido. Eu aprendi com os professores aqui, só tem 3 Rapaz, professores. aqui é 3 metralhadoras, o Kemuel não se policia, viu? Pois vamos lá, vamos então para um quarto ponto dessa lição, que na verdade não... os versículos do texto, que é a base dessa lição, lá em Efésios 5, a partir do 21, ele não traz explicitamente isso, mas isso está lá na nossa verdade prática, né? A verdade prática, vamos relembrar ela aqui, diz assim: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, né? E essa instituição é para a glória de Deus. Aí o questionamento que eu venho fazer, para a gente ser claro e objetivo, porque a gente sabe que isso aqui eram temas para 3 rodas. Então, assim, bem claro, né? Bem direto. O monogâmico é um esposo com uma esposa, morreu. E é uma esposa com o esposo. Não é Dona Flor e seus 3 maridos. A Bíblia condena isso. É uma mulher para um homem, é um homem para uma mulher. Isso é a monogamia. E aí é bom dizer uma coisa, que algum gaiato, que às vezes não dá conta de cuidar de nenhuma mulher, quer dizer: não, mas a Bíblia aqui você vai ver Abraão, você vai ver Lameque, você vai Salomão, ver Jacó, Salomão. Isso nunca... Às vezes a gente precisa entender o seguinte: a vontade permissiva de Deus não é a sua vontade perfeita. Às vezes ele permite. E aí, quando ele permite, ele já traz juízo. Porque toda permissão de Deus, ela é juízo para o ser humano. Inclusive é o que nós vamos ver logo aqui em seguida. Porque o relacionamento, como o José muito colocou, monogâmico, um cônjuge para um cônjuge. Não é um cônjuge para 2 cônjuges, ou esse poliamor que a gente tem enfrentado aí, que inclusive é importante a gente pegar e parar e dizer isso bem aqui. Porque é o seguinte: a definição de casamento, você que está nos escutando aí, não é uma definição do Estado. Não é o Estado brasileiro que diz o que é e o que não é casamento. A gente precisa dizer isso porque uma instituição que foi criada depois, o Estado, não pode interferir e qualificar e definir o que é uma instituição que foi criada antes do Estado. A família é uma instituição dada por Deus que é anterior ao Estado. Depois o homem se organizou em cidade-estado e instituiu o Estado. Eu estou aqui com o cara do direito. Essa deve ser a convicção do cristão, né? Exatamente, sim. Porque o que o Estado está dizendo: não, o casamento não é só isso não. Agora o casamento é isso
isso e aquilo outro. Quem pega e diz define um casamento, ele acaba extrapolando, de modo, por exemplo, que quando se já liberou aí para o Estado definir o que é casamento, teve recentemente, eu acho que uns 3, 4 anos atrás, alguém que entrou na justiça para legalizar o poliamor. O cara queria se relacionar e queria estar casado com 2 mulheres. Ou seja, você começa a mexer, né, na instituição e diminuir o valor dessa instituição, que é uma instituição não humana, é uma instituição definida por Deus. Quem define o casamento é o próprio Deus. E né? nesse quesito já entra no heterossexual. Exatamente. Que é homem e mulher. Não é mulher, mulher, nem homem. Peraí, homem. mas só voltando um pouquinho, né, na relação monogâmica. Quando alguém relata para mim sobre essa questão, não, mas devia ter várias mulheres, que aí na Bíblia, eu sempre gosto de dizer, ó, quem já leu o livro ou assistiu o filme Dona Flor e seus 2 maridos, sabe que era uma relação doentia, cheia de conflitos. Se você olhar o próprio Salomão, ele se perdeu espiritualmente por causa das suas muitas mulheres que serviam a outros deuses. Se nós olharmos os maiores conflitos de Davi, eles surgiram por quê? Porque ele não foi fiel a uma só mulher. Ele tinha várias mulheres, inclusive foi o relacionamento incestuoso com Batseba que lhe trouxe as piores consequências espirituais. Então, quando nós olhamos os personagens bíblicos, Abraão foi ouvir a sua própria esposa e rapaz, fica com H. Olha as consequências que ela depois foi observar. E a culpa foi de quem? Foi dele, por não ter olhado os princípios que o próprio Deus falava para ele, porque naquela época o próprio Deus conversava com Abraão. E aí vem uma segunda mulher para trazer conflito. E é incrível, gente, não tem um relacionamento que não era monogâmico, que tinha 2, 3, 4, 5, 6 mulheres, que se olha e diga assim, aqui era um relacionamento perfeito. Aqui acontecia harmonia, Deus era glorificado, não houve pecado, não houve confusão. Todos eles havia confusão. E nos nossos dias não é diferente. Todo homem que tem mais de uma mulher, as 2 não vivem harmonicamente. A sabedoria sertaneja mesmo diz, meu velho vozinho, que 3 coisas acabam com a vida de qualquer homem, seja cristão ou não. Vender fiado, cachaça e ter mais de uma mulher, que diz que mulher é artigo de luxo. Bancar uma mulher já não é fácil. Conseguir agradar uma mulher, satisfazê-la não é fácil. Imagine mais de uma. A Doninha sempre cita uma fala do pai dele, né? No alto de sua sabedoria. O papai, na sua alta filosofia, ele diz assim: mulher não é coisa para você ter 2. Porra séria. E entra na questão heterossexual, né? Que é macho e fêmea, é homem e mulher. É outro relacionamento doentio. Eu conheço alguns casais, eu ainda não vi um, se existir, eu ainda não conheço nenhum relacionamento, né, que seja saudável. É um ciúme, é uma coisa tão doentia, por quê? Porque fere os princípios bíblicos. Fere. Esses dias conversando com uma pessoa, e essa pessoa ela tem uma filha que é lésbica. E essa menina tem um relacionamento, e eu conversando com o pai, né? Eu, assim, para não magoá-lo, eu gosto muito desse senhor, e para não magoá-lo, eu comecei devagarzinho. Olha, eu tenho tanta vontade, assim, de ter oportunidade de falar de Jesus para ela. Eu ainda não consegui, mas eu quero lhe explicar. Quero saber a sua opinião. E ele disse para mim que no início foi muito difícil aceitar, né? E ver o preconceito que a menina enfrenta, né, da sociedade, que por mais que a sociedade tente mostrar como normal, não é normal. Ninguém consegue ver isso como normal. E aí ele me relatando que a menina, olha, mas eu quero lhe dizer que quando ela era pequena, isso ele já defendendo, né, disse que no início chamava para conversar, para dizer que não era certo, tal, até que um dia a menina disse para ele: papai, eu não gosto de penetração. Eu vou lhe dizer só isso. Eu não gosto, já tentei, não gosto. Eu nasci assim, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Então, gente, é algo que se a Bíblia diz que não é certo, a Bíblia tem o seu parâmetro.
nós vamos analisar, nós temos que procurar seguir o que a Bíblia diz. Aqui não é o meu pensamento, não é o pensamento de José, do Adonias, do Quemuel, não é o pensamento da CPAD quando traz esse questionamento. Quero que você que está em casa não ache que nós estamos sendo preconceituosos. Se você tem alguém na sua família, ou se é você que está nos assistindo, que tem um relacionamento desse, não pense que nós estamos sendo preconceituosos quando nós estamos lidando com esse ponto. Nós estamos mostrando o que a Bíblia diz. E assim, só interessante ressaltar uma coisa, porque muitas vezes a gente, talvez no ambiente cristão, a gente diz assim, não, Deus vai julgar, Deus vai trazer juízo sobre tudo isso. E assim, se você reler Romanos 1, a partir do 20... o juízo de Deus é deixar o homem viver a sua própria maneira. Toda vez que Deus, ou seja, eu tenho uma pregação, não sei se ela está em vídeo, mas que é o seguinte: por que o mundo precisa do Evangelho? E nessa pregação, eu procuro enfatizar e dizer o seguinte: o problema às vezes não é quando Deus diz não. Porque toda vez que você diz não para o seu filho, todos nós aqui somos pais, a gente revela um traço do nosso amor. É proteção, é cuidado para algo que ele não vai entender. Um não é uma cerca, proteção. Quando Deus diz sim, está bom, pois viva a sua própria maneira. E aí o Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: e Deus os entregou. E Deus entregou. Então a entrega de Deus, a sua própria paixão, já é o juízo de Deus, e as consequências virão. E aí entra num relato que uma vez eu fazia aí, José, a exposição para uma moça, né? Para uma questão, eu vivia. E ela chegou para mim e disse: mas José, olha, eu vivo assim, e assim eu amo. Eu disse: minha filha, eu estou expondo um pensamento bíblico, o que eu creio. Você tem liberdade para viver sua vida. Agora, como você vive, eu não aceito como correto. Porque a Bíblia me ensina que o correto é monogâmico e heterossexual. É homem e mulher, é macho e fêmea. E aí quando a gente olha essa questão, quando Paulo diz que Deus entregou as suas próprias paixões, a gente vê, olha, quando minha mãe, ela silencia e vira as costas, é mais doloroso do que quando ela diz não faça. Porque quando você sente o desprezo de Deus, quando você se vê sozinho, é muito triste. Então, quando você decide viver da sua própria maneira, Deus diz: olha, pois pronto, entreguei as suas próprias paixões. Aí você sabe que Deus não está no negócio. Meu irmão, há amargura, porque existe dentro do coração do homem um vazio do tamanho de Deus. E é importante só ressaltar um ponto. Eu penso... O Adonias foi mais rápido, né? Eu fui mais rápido no gatilho aqui. Aqui é quem puxa primeiro. Quando o filho pródigo chega para o papai e diz assim: pai, me dá metade dos meus bens, ou me dá o que é meu direito, do que eu vou. Note que não há uma resistência. Ou melhor, o pai procura aconselhar, mas ele insiste e vai. Do mesmo modo é Deus, né? Por mais que a gente diga assim, Deus os entregou, quando a gente diz Deus os entregou, ele diz assim: pois faça do seu jeito. Mas saiba de uma coisa: ainda assim eu ajo dentro da paternidade ali do filho pródigo para a glória do meu nome. Eu continuo de braços abertos esperando o teu retorno para casa, para que você acertar a sua vida. Que é indissolúvel, né? Ou seja, só o que acaba o casamento, mediante a Bíblia, o que deveria, né? Porque tem gente acabando o casamento aí por causa de uma conta de luz que não foi paga. Inclusive crente, diga-se de passagem. Não, diz ser cristão, crente. Crente nominal. É, nominal, pronto. É indissolúvel. Não é para dissolver, não é para desmanchar. Casou, casou. E eu faço menção a um relato que eu até falei ontem lá na Sussuarana, porque teve um momento em que eu tratei minha esposa de uma forma muito dura, muito rude. E ela olhou para mim, né? Só olhou para mim, não disse nada e deixou um bilhetinho. Meu pai me gritou, meus irmãos, e agora meu marido. Que esperança eu tenho com o meu marido? Porque dentro dela existe esse princípio: o casamento é indissolúvel. Ei, irmão, que dali foi igual um anzol assim, de várias frepinhas no meu coração, fazendo assim, ó, crute, 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 crute. E para a glória de Deus, aquilo me confrontou de uma tal forma, eu cheguei até a chorar e tal, e não aconteceu mais, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Pois foi duro mesmo, viu? Essa questão de ser indissolúvel, eu tenho um filho de 22 anos, e eu digo para ele, ele está namorando, e eu de vez em quando sento ele. Ontem foi um dos dias mesmo que eu sentei com ele e disse para ele o seguinte: meu filho, eu quero que você plante no seu coração uma coisa. Ore,
Conheça bem a sua namorada. Analise direitinho, peça direção do Senhor. Eu nunca vou dizer para ele, termine com ela, ou então case com ela. Não. Porque essa deve ser uma decisão, uma escolha dele. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Plante no seu coração. Se você casar, você vai tolerar todos os defeitos, imperfeições e dificuldades que ela tiver. Porque E elas as o suas, casamento, né? E eu digo para ela, já disse isso para ela também. Olha, ele é cheio de defeitos, analise bem direitinho. Porque se você casar com meu filho, eu não quero ouvir lá na casa de vocês falando que vão separar amanhã, não. Casem. Quando eu casei, no dia do meu noivado com o Kennedy, meus pais foram até a casa do Kennedy, né? O Kennedy os convidou. E eu me lembro que o meu sogro disse assim, pastor Mota, disse, olha, eu só tenho medo de uma coisa para o casamento de vocês dois. E aí o Kennedy ficou assim, ele disse, olha, eu não lhe criei para se separar. Eu só não quero, porque problemas sei que vocês vão ter, dificuldades vocês vão enfrentar, mas eu não quero nunca que vocês separem. Eu não lhe criei, meu filho. Eu não criei meus filhos para se separarem. Isso foi algo que foi muito forte para mim, né? Quem conhece a minha história sabe por que eu estou falando isso. E eu creio, irmãos, que é algo que nós temos que plantar no coração das pessoas. Quando for casar, olha, no Oriente tem algo que me chamou muita atenção. Tem os seus inúmeros defeitos, mas tem uma particularidade na cultura deles. Quando eles vão casar, eles trazem um espelho coberto com um pano. E eles juntam o casal, colocam o rosto próximo um do outro. E eles tiram o pano e mandam que eles olhem para o espelho e dizem, esse é o futuro de vocês. O que essa analogia significa? Que vocês vão viver juntos para o resto de suas vidas. E a partir de agora, vocês vão construir o amor. Gente, as pessoas acham que amor é um sentimento que é o típico da paixão. Eu me caso, eu vou estar toda hora desejando. Não, vai ter momento que você não vai querer ver nem a cara da pessoa. Engano. Né? Tem hora que você olha no casamento, meu Deus, o que foi que eu fiz? Mas eu já fiz, então agora aguente. Escolho amar. Eu escolho eu gosto amar. de dizer que o amor ele é mais racional do que sentimental. Exatamente. Eu escolho amar. Então decida construir um amor. É puramente racional, é uma decisão. É uma decisão. Né? É uma decisão. Então Amar eu uma creio decisão. que dos 3 pontos, gente, esse é o mais importante que nós temos que pregar Indissolúvel. nessa. Ser indissolúvel. Sabe? Não, tem gente que por todo motivo, eu vou me separar de ti, pois vamos se divorciar. Não diga isso na sua casa não, meu irmão. Diga não, Eu vou que as palavras têm poder. dizer em inglês. Ele já- D.A. Carson. D.A. Carson, ele conta uma história ele disse que estava aconselhando um casal já bastante idoso, né? Bem idoso já, sei lá, 30, 50 anos de casamento. Aí ele diz que, ele brincando, é uma conversa que ele tem com Timothy Keller e com John Piper. E aí eles conversando lá, aí ele disse, se vocês já pensaram em divórcio? Aí o velho, divórcio? Divórcio? Não, divórcio não. Homicídio sim, divórcio não. Ou seja, tem momentos que você pensa em matar o outro, mas divorciar jamais. Homicídio sim, divórcio não, porque numa perspectiva cristã é indissolúvel, é até que a morte nos separe. O pastor Cláudio Duarte tem a oração do divórcio, né? Mata ele, quer separar, pois saiba, porque aí entra um ponto inevitável do que a gente tratou aqui. Votos, nós estamos estudando o significado do casamento do Timothy Keller, próxima semana é culto da família, e a gente falou, eu já preguei aqui sobre votos. Votos não é fruto do amor presente. São promessas de amor futuro. Porque no presente está lá os dois na frente do altar, coisa mais linda, eu te amo, eu também te amo, minha noiva, meu noivo, aquela coisa maravilhosa ali, pré-núpcias, né? Aquele amor. Quando você vota assim, até que a morte nos separe, você está fazendo uma promessa de amor futuro. Eu vou te amar independente das circunstâncias que eu desconheço. Porque a gente faz planos para que seja uma beleza de vida, mas nós não sabemos o que vai acontecer daqui a poucos minutos. Então, são votos, uma promessa de amor futuro, né? Ultra circunstancial. Então a gente precisa pensar muito bem. E aí decida ponto... amar, né? Decida amar para que você consiga suportar. Esse ponto é bem interessante e deve ser ressaltado, né? Da indissolubilidade, porque
eu não me recordo exatamente a estatística, mas a quantidade de divórcios no meio cristão, né, dos ditos evangélicos, é altíssimo também. É altíssimo. Então nós temos que nos diferenciar do mundo. A gente tem que entender que esse compromisso é eterno. Existem alguns pontos dentro da Bíblia que está se permite o divórcio, né? E eu creio que vocês não vão entrar nesse ponto, porque senão vai estender bastante. Só para deixar claro, o próprio Senhor Jesus Cristo explica, por causa da dureza do vosso coração. Não é um pensamento bíblico. Eu disse assim, mas Moisés, Mateus 19, liberou carta de divórcio, né? Jesus disse assim, por causa da dureza do vosso coração. Mesmo num caso de adultério, ainda é possível restauração. Mesmo no caso de é um caso de restauração e perdão, né? Então há essa permissividade, mas não significa que... Mas eu também já estou aqui também, para entrar no assunto dos filhos. Bora aqui. Pois vamos lá, então vamos para o último ponto. Então, dentro dos questionamentos aqui, o nosso comentador ele já entra no capítulo 6, né, de Efésios. Sim. E é dentro desse capítulo 6, versículos 1 ao 4, que surge a quinta pergunta, o quinto questionamento, né? Qual é a responsabilidade dos pais e a conduta requerida dos filhos dentro do texto de Efésios, capítulo 6? Logo, Zé, tu já está se coçando. Rapaz, é tanta coisa. São duas perguntas em uma aqui, né? Enquanto o José pensa aí, eu quero mandar um abraço aqui para Alexandra Valdo, né? Ela está dizendo aqui que passaria o dia inteiro ouvindo essa palestra, cheia de conhecimentos. Parabéns. Muito obrigada, Alexandra. Amém, glória a Deus. A irmã Aline também fez um comentário aí sobre a questão da monogamia, né? Que para haver uma intimidade profunda, um entendimento, é preciso que o homem leve em consideração a questão da monogamia, sim, com certeza, né? E a Ronária, né, meu amor? Te amo, eu tô chegando daqui a pouco. Ontem eu refleti muito. Questão do papel do pai, da mãe, né? Submissão, liderança e tal. Mas do filho me chamou mais a atenção, porque assim, hoje lá em casa, o que eu e a Ronária nós analisamos, que é onde nós mais temos oportunidade de melhoria. Onde nós mais precisamos melhorar é nessa pegada de processo de criação da Nicole. Então, uma coisa que a gente escuta muito é que o pai, ou a sociedade, alguns psicólogos aí meio que tortos, dizendo: pai, você precisa ser amigo do seu filho. E o pastor Davi Murk, da primeira igreja batista de Atibaia, um norte-americano que há muito tempo está aqui, ele já esteve aqui em Piripiri e, pasmem, ele saiu das águas espraiadas, aqueles barezinhos ali no Caldeirão, nadou até o Sangradouro. Ele e a esposa, né, Josafá Correia, o pastor Fafá, missionário, eu vi no dia que eles foram, ele disse: José, eu não acreditei, cara. Eles saíram de lá e atravessaram a nado. Não foi somente ele, mas foi ele com a esposa. O que isso me traduziu ainda mais e me fez amar o pastor Davi Murk? É porque a disposição física que ele tem, a mulher dele também tem. Se na disposição física que ele tem, a mulher dele também tem, no ministério deles é a mesma coisa. E eu ouvindo o pastor Davi Murk, ele disse: olha, o processo de paternidade começa entre o pai sendo a referência, o líder, a autoridade, mas ele vai terminar com a amizade. Ele não pode iniciar com a amizade, meu amiguinho. Não, ele inicia como a referência da autoridade. Eu, pai, sou autoridade aqui, sou a liderança, o meu filho vai me ter como exemplo, o meu filho vai ver como eu vou me comportar. No decorrer desse processo, esse processo ele vai culminar em uma amizade e futuramente, né, mais na frente, ele pode até se transformar em conselho. Eu tenho certeza que hoje Adonias dá conselho para os pais. Vocês dão conselho para os pais, eu dou conselho para minha mãe. E ele chegou a dizer, ele é pastor, e o Davi Murk Jr., um dos filhos dos 8 ou 9, sei lá quanto ele tem, também é pastor. E ele disse que uma vez teve um problema familiar, uma filha adotiva foi embora, e eles sofreram muito, e a palavra pastoral na casa dele não foi a dele, foi a do filho. Foi o filho dele que consolou ele, que resolveu, que assumiu a situação. Ele e o filho, como agora um homem formado,
pai de família e pastor, ministrou a família a esse princípio. E quando eu caminho um pouco mais sobre essa questão, eu gosto de citar o que o pastor José Gonçalves, do Ministério Família Debaixo da Graça, gosta de falar sobre a questão da criação dos filhos. Ele fala que, toda vez que ele vai falar sobre criação de filhos, ele cita Provérbios 22:15. Eu trouxe aqui em 3 versões. Eu trouxe na atualizada, Almeida, que diz: estutice está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugenta dele. A King James diz: a tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará dela. A Bíblia Viva fala desse mesmo versículo: toda criança é rebelde e desobediente por natureza. Para vencer esse problema é preciso um castigo severo, mas amoroso. A Nova Tradução da Linguagem de hoje diz: é natural que a criança faça tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. E aqui estão 2 palavras que precisam estar presentes na criação dos filhos, que é a questão de limites e disciplina. Tem um dos maiores absurdos de frases de efeito, que é proibido proibir, em que hoje, atualmente, os pais são orientados por uma cultura leviana, uma cultura anti-Deus, uma cultura que não olha com o olhar valorizado da família. É que você precisa aprender a ouvir as multifacetadas vozes que vão emanar do seu filho. Que multifacetada voz que nada. Eu vou criar o meu filho no princípio bíblico, é colocando limites, é colocando regras, é dizendo: quem manda aqui em casa é o papai e a mamãe, você vai ser corrigido em amor. E existem aí, eu aconselho muito, principalmente o pastor Zé Gonçalves, ele tem vários livros, o próprio pastor Davi Mark também tem, nessa conduta e orientação de criação dos filhos. Porque, por exemplo, eu não posso pegar um filho de 5 anos e dizer para ele: fica ali no cantinho da disciplina, sentado no banquinho da disciplina e vai pensar na sua vida. Ele vai pensar no máximo 2 minutos. Mas já uma criança de 7, 8, 9 anos, ela pode: olha, sente ali e vá pensar naquilo que você fez. Isso não é certo, isso não é o princípio de Deus, isso não é o que Deus desenhou para nós. Eu penso num perigo. Eu estive, por exemplo, a Kelly tem se voltado muito. Ela fez um curso ano passado sobre aconselhamento bíblico, e a mulher voltou de lá assim, uma outra pessoa, assim, sabe? Foi fantástico. Inclusive a gente tinha planos até de participar juntos esse ano de aconselhamento bíblico, mas não foi possível devido à pandemia, foi adiado o período. E ela nessa ida lá, ela foi recomendada por alguns livros. Inclusive ela estava estudando na época da pandemia. Ela está com planos de voltar agora de forma virtual, que era Pastoreando o Coração da Criança, né? Foi bênção aí, diversas aplicações muito poderosas para ensinar a pastorear o coração da criança. E eu tive, através do colégio da minha filha, uma palestra com... Eu acredito que ele seja... Me parece que ele é espírita, esse camarada, que é o Rossandro Kiklerhan. Uma coisa assim. Ele é um paraibano, fala muito engraçado. E ele fala sobre princípios. Assim, caso você não saiba, às vezes a gente condena precipitadamente os espíritas. Eu não estou falando aqui da cosmovisão e fé, mas eles utilizam muito princípios bíblicos. Aplicam de forma equivocada, tem suas formas de analisar, mas ainda assim usa alguns princípios. E ele contando na sua narrativa um embate que ele teve com a mãe dele. A mãe dele o proibiu de alguma coisa, ele entrando na pré-adolescência, e a mãe dele o proibiu de algo, e aí ele diz: pois eu não amo mais você. Ele voltou e disse assim: quem disse que eu quero o seu amor? Eu quero o seu respeito. Eu não quero o seu amor, eu quero que você me respeite. E aí ele disse que passou aquele tempo, que machucou ele, ficou um tempo e tal. E aí ele é formado em filosofia, sociologia e tal. E aí ele disse que na mais alta filosofia ele pôde perceber e entender que é impossível você amar quem você não respeita. Ou seja, para que você seja capaz de amar alguém, primeiro você tem que respeitá-lo. E aí ele foi entender e caminhar com a mãe em amor. Ou seja, qual é o problema? Ele usa essa ilustração para dizer que hoje, nesse afã de eu ser o super pai, o paizão legal, o grande amigão, eu tenho perdido o respeito do meu filho em nome de ser amado e ser querido. Ou seja, eu tenho comprado o amor do meu filho com objetos, ou fazendo a vontade dele para que, eu seja o super pai. E que na realidade o que nós temos que entender ali é que existe um momento que o filho vai precisar de um pai, de um amigo, é fato.
Mas existe na maioria dos momentos, principalmente nessa fase de pré-adolescência e juventude, que ele vai precisar de um pai. Alguém que não só diga o que ele tem que fazer, mas que seja exemplo para ele fazer, que é a minha frase introdutória. Mais do que um pai para obedecer, os filhos precisam de um pai para seguir. Porque dentro dessa relação familiar, porque aí assim, nós que pregamos o evangelho aqui, todos nós, inclusive a Josilene, pregadora do evangelho também, né? Não, às vezes a gente atribui muito essa característica muito para homens, e não, a gente tem grandes pregadores do evangelho. Talvez o maior desafio para pregar seja para a nossa família, porque é na nossa família que percebe as nossas incoerências, as nossas falhas, os nossos deslizes, né? É perfeitamente possível alguém olhar e dizer, não, poxa, ele falou isso, mas ele não faz isso totalmente aqui, né? Então assim, às vezes a gente se pega nesses deslizes, e às vezes é se pega imprescindível até... que a gente tem isso, né? Que a gente tem essa compreensão. Eu guardei, eu vou interromper aqui porque o meu já está para pular ali da cadeira e tomar o nosso microfone, né? Mas eu guardei, eu comentei anteriormente, né, que quem me conhece sabe a minha história, eu não quis falar antes para não se tornar repetitivo. Eu tive um primeiro casamento aos 16 anos, né, eu não era evangélica, e eu casei pela bênção dos meus pais, né, meus pais abençoaram o meu casamento, infelizmente não deu certo, eu me divorciei aos 21 anos, e só depois de um tempo que eu conheci o evangelho e depois conheci o Kennedy, enfim. Mas desse casamento eu tenho um filho de 22 anos e eu conduzi a educação do meu filho sozinha. Quando eu conheci o Kennedy, ele já ia fazer 5 anos, né? Gente, e era muito complicado, muito complicado. Sabe, quando Deus criou o pai e criou a mãe, Ele os criou, como a gente até falou anteriormente, que a mulher faz o que o homem não faz e é o que o homem não é. Então, a mulher ela é mais doce. Por exemplo, lá em casa, eu sento muito com os meninos e converso muito com os meninos. Mas vou sempre naquela pegada, por mais que eu seja durona, eu vou sempre naquela pegada mais doce. É incrível quando eu percebo que eu não resolvo nessa pegada mais doce, nessa pegada mais... E muitas vezes até mais firme... Eu só digo, eu vou chamar o seu pai, eu vou participar para ele, e eu vou pedir para que ele intervenha. O nome pai, quando eu digo, eu vou chamar o seu pai, os meninos, não, mamãe, eu já entendi, pode deixar, eu já vou fazer, né? É a arma secreta. E muitas vezes, quando eles dizem isso, mas eles não cumprem efetivamente, que o Kennedy vem, a presença masculina, a presença do pai, é um peso. Gente, o Kennedy não fala nem 5% do que eu falo. Ele não faz nem 2% do que eu faço e o menino obedece. E o menino se rende, o menino está ali, chega ele, e é incrível como eu, com toda a minha gritaria, com toda a minha confusão, com todos os meus recursos e com a vida do meu filho, também não foi diferente. Como não tinha a presença do pai dele, o pai dele nunca foi presente, eu tinha uma dificuldade muito grande. Quando eu conheci o Kennedy, que o Kennedy veio... Eu lembro que ele dava muito trabalho para acordar, para ir para a escola. Eu ficava adulando, meu filhinho, levante, não sei o quê. E quando eu conheci o Kennedy, quando a gente casou, eu passei essa missão para o Kennedy. O Kennedy só dizia assim, vamos, Tatá, acordar? Está na hora. O menino dava um pulo da cama. Eu ficava impressionada, ele não brigava, ele não dizia nada. Ele bastava ele falar, vamos, Tatá, está na hora. Tomar banho, o menino estava dentro do banheiro. E eu ficava, meu Deus. Então, o que eu quero mostrar com esse exemplo? Eu sei o que é educar um filho por um tempo sozinho. Eu sei a dificuldade que é não ter o pai. Na adolescência dele, ele me deu um pouco de trabalho. Porque o pai efetivo, porque querendo ou não, o pai biológico é que tem esse cajado mesmo na vida do filho. Por mais que o pai adotivo... que o Kennedy tentou fazer isso muito bem, mas não teve o mesmo poder que eu vejo ele tendo na vida dos meus filhos, que são os filhos dele. Então eu digo para você que está em casa, que nos assiste, nunca pense em se separar. Nunca pense em se divorciar, principalmente se você tiver filhos. Porque a missão do pai e da mãe na vida do filho, cada um com seu papel, é muito importante. Eu costumo dizer, lá em casa esses dias... A Ronária falou uma frase para mim, me fez refletir. Disse, amor, você viu o que aconteceu? Assuntos nossos lá, né? Interessante que quando o homem ou a mulher fogem, em algum momento, do padrão do que Deus
planejou para a família, as consequências são para toda uma vida. Para toda uma vida, José. Então, eu tenho essa visão, a Ronária me fez refletir mais ainda, né? E esse mundo que nós vivemos, Adonias bem colocou, em que quer relativizar o relacionamento do pai com o filho, do filho para com o pai, sem ter esse respeito. Eu lembro-me que uma vez o pastor Cláudio Duarte, não concordo com muitas coisas, né? Ele tem um viés bem humorista, mas ele falou uma coisa, ele citou um caso... Só a gente dizer, às vezes a gente cita uma pessoa, a gente cita concordando com aquela frase, Sim. ou com aquela fala específica, não com o conjunto e da não ópera. com suas atitudes. Às vezes a gente acha que citar alguém é necessariamente concordar com tudo que ele fala. Não, eu estou concordando com a frase, com o posicionamento daquele momento, então a gente precisa ser claro com relação a isso, né? O pastor Cláudio Duarte, ele disse que estava pregando num congresso de adolescentes, e aí terminou aquela meninada toda, mais de 500 adolescentes, aquela gurizada toda, foram pro refeitório e tal, e ele ali sentado, né, alimentando-se, e aí alguém da cantina grita: fulana, cadê a fulana? Aí disse: oi, telefone, é sua mãe. Aí disse que quando aquela menina levantou-se, imagina mais de 500 adolescentes gritando: mamãe tá ligando, bebezinha, mamãe tá ligando. E ele disse que aquela menina foi até a cantina, na cozinha, né, com a cabeça tão baixa, mas tão baixa, que ele disse que pensou em dar uma palavra em apoio, mas ele disse: mas eu estava no meio da gangue, né? A gangue era muito grande, eu não podia dizer nenhuma palavra em defesa da garota. Aí ela foi, atendeu o telefone, e ele disse que ela saiu de cabeça baixa. Só que quando ela saiu de cabeça baixa, ela parou e disse assim: ei, vocês aí, ó, eu quero dizer para vocês que eu fui agora aqui atender o telefonema da minha mãe, e se ela ligar 200 vezes, eu vou atender, porque ela se preocupa comigo. Agora, se o pai de você não se preocupa com vocês, o problema é de vocês. Aí disse que a vibração foi maior, porque a cultura mundana quer colocar dentre os filhos a irresponsabilidade ou a não consideração pela presença do pai e da mãe. Isso é um pensamento maligno, demoníaco. O pai, ele precisa acompanhar sim o destino do filho, ele tem que ligar, ele tem que... A minha mãe, eu com 20 e tantos anos de idade, se ela estiver assistindo, meu Deus, eu ia pro arame, 10 horas da noite, sei lá, menino vem para casa, José Antônio, quando vê que ela está preocupada, ela chama o Antônio de Rã: José Antônio, vem para casa, menino, o arame não está como antigamente, estão tomando as motos na porta da rua. José Antônio, eu quero paz, eu quero dormir, vem embora, menino. 10 horas da noite, eu já com meus 22, 21 anos de idade, minha mãe no pé, direto. Eu quero fazer um comentário aqui dentro da responsabilidade dos pais, né? O Adonias colocou no início da fala dele, eu acho que na primeira questão ainda, sobre a responsabilidade da vida espiritual dos filhos, que cabe aos pais, né? E aí, assim, interessante que a gente ensinou o Taras lá em casa a fazer o culto doméstico todo dia. É um culto bem rapidinho, mas a gente faz, né? Com ele, pra ele lá mesmo. E aí tem dia que a gente tá muito cansado, né? Assim, às 11h30, meia-noite, a gente vai botar ele para dormir. Papai, o culto doméstico. Assim, você, fisicamente, você tá pedindo para dormir também. Uhum. Aí, assim, às vezes até passa na cabeça: rapaz, podia... mas eu digo sempre para a gente tem que fazer. O que ele pede, ele lembra todo dia. Todo dia... Ele lembra do culto doméstico, que nós vamos lá fazer o culto doméstico, porque a gente tem essa responsabilidade. Com o toque final dela. A gente tem essa responsabilidade final na oração, de construir a vida espiritual dele, né? E a gente participa disso. Nós temos que ter essa responsabilidade. E eu entro no que o versículo de Provérbios falou. Eu não sei quem está me atrapalhando. Provérbios 22:15, que vai dizer: a criança, ela é desobediente e rebelde por natureza, isso é a natureza pecaminosa. Então ele vai dizer que a disciplina amorosa, né, o castigo severo, mas amoroso, ele vai impedir que isso aflore. Olha a Nicole, quando ela não quer dormir, a Nicole, ela não é muito amiga de sono, não. Quando ela não quer dormir, ela diz: papai, eu quero cantar mais um. E quando a gente estava prestes para dormir, já tendo orado, ela disse: mas papai, você sabe, né, que eu oro todo dia antes de dormir, para não dormir. Mas mesmo ela usando essas desculpas: eu quero cantar mais um, conta uma historinha para mim. Papai, você sabe que eu oro, né, antes de dormir. São coisas que, por mais que ela utilize com a estutice do coração para não dormir, mas é algo que ela está utilizando, pelo menos algo bíblico. Eu cito esse exemplo da Nicole porque
Essa preocupação espiritual, eu coloquei até no último tópico de Provérbios 22:6, ele vai dizer: ensina a criança no caminho que deve andar, quando crescer, ou não, mesmo sendo velho, esse é o texto, mesmo sendo velho, não se desviará dele. Porque muitas vezes esse texto é aplicado de uma forma equivocada, como: eu vou ensinar a criança vai crescer, vai se desviar e depois vai voltar. Não, o princípio aqui do texto é: você vai crescer, você vai ensinar, você vai lapidar, você vai doutrinar, você vai orientar, a criança vai crescer, e um dia, quando você faltar, ela vai continuar dentro do padrão daquilo que você ensinou ela. E eu encerro, porque o Lucas fez assim, eu creio que é 5 minutos, dizendo para você, porque já me perguntaram muito, como é que um pai provoca a ira do filho? Como é que o pai provoca a ira do filho? Porque lá diz: não provoquei a ira dos vossos filhos. Eu elenquei aqui 6 coisas. Uma, quando se dar a ordem sem ser o exemplo. Quando eu mando meu filho ler a Bíblia, ele nunca me vê lendo a Bíblia. Quando eu mando meu filho orar, e ele nunca me vê orando. Quando eu não sou o exemplo. Incoerência, a incoerência. 2, quando se dar a ordem sem razão de ser. Por quê, papai? Porque eu estou mandando, menino, cuida. 3, quando exigem obediência sem amor. 4, quando nunca os compreende. Em um dado momento, você precisa parar, sentar, ouvir. Em um dado momento não, sempre compreender o seu filho. Quando você não compreende o seu filho, você provoca ele a ira. 5, quando os pais... Só um adendo rapidinho, José, em cima do que tu está falando aí, até o pastor Armando Bispo tem uma fala sobre isso, né? Uma das filhas dele, ele só tem filhas mulheres, se apaixonou por um camarada. Eu acho que eu falo sobre isso até numa das pregações Fruto do Espírito. E aí se apaixonou por um camarada. E ele não aprovava. Aí ele disse assim: eu tenho 2 opções. Tentar fazer a minha aqui vontade pastoral e dizer: eu sou pastor, minha filha, você vai acabar com o meu ministério? Não. Ou posso sentar com minha filha e explica esse sentimento. Você está falando com um adolescente, você não está falando mais com uma mera criança. Me explica esse sentimento, o que você está sentindo? Porque esses sentimentos, eles são legítimos. Eu costumo dizer sempre: todo sentimento que alguém detém por outro, principalmente em sentimentos amorosos, ele tem um nível de legitimidade, né? E ele precisa ser respeitado como tal. Embora você não concorde, você precisa acolher para sentir segurança e de mudar. Entra esse é o no ponto entendimento. Do acolhimento, você né? precisa entender. Eu não vou me alongar porque o nosso tempo realmente hoje... Nós temos aqui uma internauta aqui, muito importante aqui, está querendo um beijo. Minha querida Lulu, um beijo, te amo, viu, Lulu? Por penúltimo, quando os pais não admitem que erram. Esse aqui talvez seja um dos mais sérios, que provocam mais ainda a ira dos filhos. Poxa, papai e mamãe erraram e tal, e não admitem, estão tentando passar uma figura super cristã que não existe. E por último, quando nós exigimos dos nossos filhos algo mais além, acima do que eles conseguem dar ou ofertar. Eu encerro aqui a minha fala, espero não comentar mais nada, dizendo: seja o pai que você queria ter. Seja a mãe que você queria ter. Se você olha para o seu pai e sua mãe, você que é pai, você que é mãe, ver erros, não repita. Coloque em seu coração: eu vou ser. Eu coloquei isso no meu coração. Eu vou ser o melhor pai do mundo e o melhor esposo do mundo. Por quê? Porque quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe divorciou do meu pai. Então eu cresci, mesmo ainda não conhecendo a fé, dizendo: quando eu casar, eu vou ser, papai, o melhor pai do mundo, o melhor esposo. Doa quem doer. E assim, não se vitimizou. Eu não tive, pronto. Eu vou ser o melhor, eu vou acreditar na família. Sim. E eu também encerro, não quero me alongar mais, porque hoje o tempo pegou. Na educação dos filhos são reveladas as virtudes do pai e da mãe. Na educação dos filhos que são mostradas as nossas virtudes, né? E que Deus nos abençoe. Obrigado por você que assistiu até aqui. Viu, para você que está em casa. Nunca se condene ou se vitimize por ver as suas imperfeições, ou porque as pessoas que convivem com você, elas lhe criticam pelo que você é, pelas falhas que você tem. Mas procure colocar como alvo, a cada dia, ser um ser humano melhor. E que nós, todos nós que estamos assistindo, que estamos aqui participando, possamos dizer na nossa casa, na nossa velhice: eu e a minha casa
servimos ao Senhor. E eu encerro dizendo: fiquemos de pé e vamos orar, encerrando, porque logo mais à noite teremos culto das mulheres. Né? Grande culto das mulheres. Mas não Preletora significa, Juliana Mello, você não pode perder uma palavra vinda do não céu. significa que você não vai assistir porque é das mulheres e você é homem. Não, é culto que é conduzido pelas mulheres, totalmente, a organização inteira. Mas você está convidado, compartilhe nas suas redes sociais, mande nos seus grupos de WhatsApp o link, para que as pessoas possam participar e ouvir uma palavra de Deus logo mais à noite, né? Coisa assim. Eu quero convidar o nosso irmão José Carvalho, né, a orar encerrando. Querido Deus e Pai, glorificamos ao Teu nome por tudo aquilo que conversamos, tratamos, abordamos nesta manhã. Nós sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito, de uma forma majestosa, sublime, ó Deus e gloriosa, conduziu todas as falas, aquilo que estava nos corações e nas mentes. Pai, em nome de Jesus, abençoe todos aqueles que assistiram, que ainda irão assistir esta mensagem que foi abordada por nós neste momento. Que seja, ó Deus, mensagem de bênção, de frutificação, para a glória do Teu nome. Abençoe o culto hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e servem verdadeiramente a Cristo. Amém.